Meus queridos, eu recebi uma sugestão há pouco tempo sobre temas, né, uma série de mensagens. E a série que nós vamos começar hoje foi uma sugestão de um irmão que falou: pastor, por que você não faz uma série de mensagens para falar sobre encontros? Né? Eu achei assim, muito boa essa sugestão, tanto que eu vou colocar em prática nos cultos à noite, nos cultos nos quais eu estiver pregando. Né? Nesses cultos em que eu irei pregar, Deus permitindo, eu vou falar sobre encontros. E encontro é uma coisa interessante, uma coisa boa, né? A gente marcar um encontro. Né? Quando a gente está namorando e marca um encontro, é um troço assim, é muito legal, né? É um troço arrebatador, né? A gente fica ansioso para chegar o dia daquele encontro. Imagina, assim, o Ignaldo quando marcou encontro com a Rosemary, o primeiro encontro, né? Como que o Ignaldo não estava, né? Quando o Jorge marcou encontro com a Adriana, né? Aquele encontro, olha, vamos lá comer um churros na praça, na época que o Jorge vendia o almoço para comprar a janta, né? E cada um paga o seu. Então foram lá. Naquele primeiro encontro, eu não sei nem se foi com churros, mas o encontro é algo muito bom. Encontrar os amigos, né? Hoje nós tivemos um almoço aqui, os jovens, né? Um encontro entre amigos, entre irmãos. Esse encontro que estamos fazendo aqui é um encontro, assim, imperdível, né? A gente está junto. O encontro que as crianças estão celebrando lá no culto infantil, um encontro também. Mas tem um encontro que esse encontro é essencial, é fundamental. E aconteceu, a Bíblia fala de vários deles. E esse que nós vamos refletir, que será o tema da nossa reflexão nessa noite, é um encontro que é um dos mais belos narrados na palavra, que a Bíblia, né, me traz como assim um dos mais lindos. É o encontro de Jesus com a samaritana, a mulher samaritana. Esse encontro, meus irmãos, ele tem lições que são assim importantes para hoje, para o nosso tempo. Tem lições para a nossa vida nessa data, nesse ano, nesse momento da sua vida. O encontro de Jesus com a samaritana é um encontro muito bonito. E é um encontro muito educativo, que traz muita instrução, inspiração para a nossa vida. E espero, traga transformação mesmo para a nossa vida, a meditação sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Por isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos para o versículo 4. João 4, a partir do versículo 4. O encontro de Jesus com a samaritana. Normalmente, quando eu falo sobre o texto aqui, antes eu faço uma introdução, eu dou uma contextualizada, né, sobre a história do texto. Isso a gente vai fazer ao longo da reflexão hoje. Então, leiam comigo. João 4, a partir do versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Jesus saiu da Judéia para a Galiléia. E era necessário que ele e os discípulos passassem por Samaria, que era um caminho mais curto para chegar onde ao destino deles, que era a Galiléia. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Guardem isso. Se deu por volta do meio-dia. Depois vocês vão saber por quê. Eu vou tocar nesse assunto. Nisso, versículo 7, nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Que Deus, nosso Pai, nos dê discernimento na palavra, que nós possamos aprender com esse encontro, o encontro de Jesus com a samaritana. Meus irmãos, aqui o texto já está falando, né? Jesus estava saindo da Judéia para a Galiléia. Para chegar no meio do caminho tinha Samaria, eles tinham que passar por Samaria. Se não quisessem, tinham que contornar, e a viagem, que normalmente durava uns 3 dias, passava a durar uns 6 dias, o dobro ou mais. Então, Jesus não queria perder tempo, passou por Samaria. O judeu mesmo, né, aquele judeu ortodoxo, não passaria por Samaria. Não passaria, porque eles não se davam bem. Né? E quando Jesus chega lá num poço, cansado, meio-dia, devia estar quente a beça, ele chega no poço ali, naquele poço, o poço de Jacó, como eles chamavam aquele poço, né, que Jacó, né, cavou. Eles chegam naquele poço e Jesus vê uma mulher lá, meio-dia, e ele pede água. Ela estava lá, o poço era fundo, dizem que esse poço tinha uns 30 metros, então, de profundidade, então para pegar água naquele poço tinha que ter o equipamento lá, né, a corda e a caçamba, a corda e o balde para puxar a água e tal. Ele não tinha e pediu à mulher: me dá água aí, pega um pouco d'água para mim aí, né, eu estou com sede. Aí a mulher se espanta, e ela tinha motivo para se espantar, ela tinha razão para ficar espantada com aquela abordagem daquele judeu. E a gente vê nesse texto, né, quando a gente vai lendo um pouquinho mais, vai se aprofundando nele, a gente vê nesse texto que Jesus, para ter esse encontro, para ele abordar, para ele se comunicar, para ele se apresentar a essa mulher, ele precisou quebrar um monte de barreiras. Ele precisou, assim, demolir um monte de muralha. Ele precisou, assim, vencer vários obstáculos que naquela época eram intransponíveis. Eram obstáculos para um judeu, por exemplo, ou para o samaritano, eram obstáculos que não havia possibilidade de vencer. Mas Jesus venceu todos eles. A primeira barreira que Jesus vence aí é a barreira racial, étnica. A primeira barreira que Jesus vence é a racial. Por quê? O texto mesmo diz que judeu não gosta de samaritano. Samaritano odeia judeu, aqui no texto. Isso é uma briga antiga de séculos, O reino de Israel, quando começou, né, a nação de Israel, quando eles entram em Canaã, eles eram 12 tribos. 12 tribos. Então, quando vem a monarquia em Israel, o primeiro rei é Saul, as 12 tribos eram um povo só. Só que chegou no neto de Davi, né, veio Saul, Davi o segundo rei, Salomão o terceiro. O filho do Salomão que assumiu o reinado não teve sabedoria nenhuma, como o pai teve, e o que aconteceu com o reino? O reino se dividiu. O reino se dividiu em 2. Então, 10 tribos ao norte se tornaram o reino do norte. E 2 tribos ao sul se tornaram o reino do sul. Grosso modo falando, foi isso. Então existia o rei do reino do sul, o rei do reino do norte. Todas as 12 tribos eram descendentes de Abraão, eram Israel, mas que se dividiram em 2 reinos. E aconteceu que o reino do norte foi derrotado pelo Império Assírio. Então as 10 tribos ao norte, e o reino do norte tinha uma capital, a capital era Samaria. Samaria, capital do reino do norte. Alguns chamam Samária, né? Samaria, capital do reino do norte, foi conquistada pelos assírios. E como é que eles faziam? Eles tiravam o povo da terra, levavam para outro lugar e botavam uma galera misturavam o povo, para o povo perder a identidade e oferecer menos resistência, menos revoluções, né? Menos rebeldia ao império. Então, ficou uma galera que era descendente de Israel lá,
outra saiu, veio gente de outros povos ali naquelas 10 tribos. O que aconteceu? Começou a ter miscigenação. Começaram a casar-se entre si. No Reino do Sul, que também foi conquistado depois pelos babilônios, não aconteceu isso. Em tese, eles continuavam com a sua identidade étnica. Só que havia também algumas misturas. Mas, em tese, o Reino do Sul continuou sendo o povo dos israelitas que restaram, que eram judeus, porque Judá era a tribo que prevalecia ali naquele reino. Por isso, judeus. Então, o Reino do Sul não considerava os samaritanos como povo de Israel. Os samaritanos se consideravam como o povo legítimo de Israel. Aí havia essa briga entre eles. Casar-se, para vocês terem ideia, o filho de um judeu ortodoxo que casasse com quem não era judeu, um gentio ou um samaritano, quando isso acontecia, a família fazia um funeral, porque para eles aquele filho morreu. Então havia essa divisão mesmo. Os samaritanos adoravam, construíram um templo no Monte Gerizim, que era um monte que tinha lá em Samaria, que eles diziam que é, na verdade, o lugar certo da adoração. Os judeus adoravam em Jerusalém. Então havia essa briga. No ano 120 e pouco antes de Cristo, os judeus vão lá e destroem o templo do Monte Gerizim. Então, toda essa briga, toda essa rusga, todo esse ódio foi passando século após século, geração após geração. Então, eram séculos de ódio represado. Eram séculos de briga. Então, judeus e samaritanos se detestavam. Por isso que quando Jesus chega para uma samaritana e diz assim, me dá água para beber, ela se surpreende. Ela não entende. Como pode você, sendo judeu, me pedir água? Mais do que isso, como pode você, sendo judeu, falar comigo? Porque se Jesus, como judeu, lá na religião deles, lá nas tradições judaicas, Jesus tocasse na cumbuca da samaritana, lá que ela pegava água, se ele tocasse no copo, da tigela, qualquer coisa que ele tocasse, tornaria ele impuro cerimonialmente, porque tocou uma coisa de gente impura. Então havia uma guerra, um ódio, havia um ressentimento armazenado ali. Porque o preconceito do judeu era que samaritano bom é samaritano morto. O preconceito do samaritano era que o judeu bom era o judeu morto. Aí vem Jesus e vence a primeira barreira. A barreira da discriminação racial. A barreira da quebra, aliás, a barreira do preconceito, e ele quebra essa barreira. Tanto é assim que quando Jesus narra uma parábola, ela tem o nome da parábola do bom samaritano, que é aquele que demonstra amor ao próximo, mesmo sendo samaritano. Quando Jesus quer encontrar a gente, meus irmãos, ele vai destruindo barreiras. E às vezes a gente cria barreiras preconceituosas que só nos afastam dele, porque nos afastam do próximo, a quem deveríamos amar, a quem deveríamos considerar iguais, a quem deveríamos considerar como sendo filhos amados de Deus tanto quanto nós, ou pelo menos desejar que isso acontecesse. Então Jesus quebra a primeira barreira, a barreira do preconceito, a barreira racial. Acaso sou eu? Por quê? Porque é um argentino. Toda essa saga, todo esse ódio, toda essa consideração, todo esse sentimento de que você, porque tem um jeito, uma nacionalidade, uma cor de pele, um berço,
um tipo de família, um tipo de educação. Tudo isso que te envolve na sua existência, na sua identidade, não faz de você mais digno do amor de Deus que qualquer outra pessoa. E é isso que Jesus vem ensinar aqui com a mulher samaritana. Essa barreira que ele vem quebrar. E muitas vezes nós, porque consideramos que somos melhores que os outros, criamos barreiras que impedem as pessoas de chegar até Deus. Muitas vezes nossos preconceitos, sejam por cor de pele, e existe, no Brasil existe. O Brasil é um país racista. O Brasil é um país cujo racismo está encruado, e tem gente que nega, mas tem. É um país onde o racismo está presente. É só olhar a estatística. É só olhar quantas pessoas pretas morrem todo dia. Violência por arma de fogo, por violência das mais variadas. Então aqui, nesse texto, no encontro de Jesus com a samaritana, ele vem quebrar essa barreira, a primeira barreira, a barreira racial. Porque para quem nunca sofreu uma ação de discriminação, é fácil dizer que não tem. Para quem nunca teve uma revista mais acentuada só porque tem a pele de uma cor preta, para quem nunca sofreu, é fácil dizer que não tem preconceito. E Jesus veio quebrar nesse encontro a primeira barreira racial. Mas Jesus quebra também outra barreira, a barreira social. Ali tinha um problema social muito grande. Aquela era uma mulher. Mulher samaritana, a segunda barreira. Além de samaritana, mulher. Meus irmãos, um judeu, aquele judeu ortodoxo mesmo, ele não falava com mulher na rua. Nem com a dele. Nem com a dele. Ele evitava até se comunicar com a própria mulher na rua. Conversar. Não tinha essa de conversar com mulher na rua. A mulher, no almoço, no encontro em casa com os amigos, assim, uma refeição, ela só entrava para servir. Mulher era tratada de eu já falei isso aqui muitas vezes, de uma forma muito degradante mesmo, muito opressora. Assim era tratada a mulher naquela época. Judeu não considerava, existiam judeus, inclusive, que os fariseus, por exemplo, eles se encontrassem uma mulher na rua, eles olhavam para o outro lado, nem que ele desse uma cabeçada no muro, mas ele não queria nem olhar. Porque mulher não merecia isso. Não merecia atenção, não podia falar, só podia falar para perguntar alguma coisa, e mesmo assim, de maneira muito discreta, assim era naquela época. E a segunda barreira que Jesus quebra é essa, da mulher. As mulheres, meus irmãos, quando iam buscar água em algum lugar, num poço, por exemplo, elas tinham que esperar todos os homens saírem para elas poderem pegar a água ali. Então, o que Jesus vem fazer é quebrar a segunda barreira no encontro dele com a samaritana. É a barreira social. A mulher que ficava viúva, se não tivesse uma família por trás, aquela mulher era condenada ou à mendicância ou talvez à prostituição. Porque a situação era muito difícil. Por isso que tinha uma lei que mandava o irmão mais novo casar com a mulher do irmão mais velho, se esse irmão viesse a morrer. Existia todo um cunho social por trás disso. Então, a segunda barreira que Jesus quebra é o alcance à mulher. Se hoje a situação das mulheres é de, assim, equiparação, ainda que com muita desigualdade, naquela época era terrível. E só é assim hoje graças ao conteúdo da fé cristã mesmo.
Infelizmente, nós vivemos num país onde mulheres são vítimas de violência todo dia. Né? Outro dia eu estava falando, poxa, como tem matado mulher, como tem tido feminicídio, como pessoas têm sofrido, como mulheres têm sofrido violência atualmente. Atualmente nada. Atualmente se informa, atualmente sai na internet, atualmente se noticia isso. Isso acontece há muito tempo. Jesus veio quebrar a barreira, nesse encontro, a barreira social, da discriminação contra a mulher também. E a gente precisa falar. Meus irmãos, quando chegam para mim, uma irmã, já chegou, já aconteceu. Quando uma pessoa chega no gabinete e fala, pastor, ora por mim, aí me ajuda, porque o meu marido me bateu, ele está me batendo. Quando falam isso para mim, eu falo, olha, eu vou orar por você. Mas esse caso não é só de oração, não, esse caso é de polícia. Você tem que procurar a polícia, a delegacia. Você não pode se submeter a isso. Eu não concordo com aquele testemunho da mulher que apanha e vamos orar, apanha e vamos orar. Não concordo com isso. Ah, meu marido se converteu porque eu apanhei a vida toda e orei por ele. Olha, eu torço muito para o marido se converter. Eu peço a Deus que se converta. Mas ninguém é obrigado a suportar isso. Ninguém deve suportar isso. Violência contra a mulher tem que ser banida, tem que ser denunciada. E se tem marido aqui, ouvindo o que eu estou falando, seja onde for, eu peço a Deus que você se converta. Porque se você não se converter, você merece a cadeia. Jesus veio quebrar a segunda barreira, a da violência contra a mulher. Mas tem uma terceira barreira aqui nesse texto que Jesus quebra. É a barreira religiosa. Aquela mulher, ela disse para ele, olha, se vocês lerem o texto, vocês vão ver, ela diz assim, olha, vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Gerizim. Afinal, onde é que Deus deve ser adorado? A barreira religiosa, né? Porque você diz que é lá na sua igreja que Deus deve ser adorado. O padre diz que é lá na igreja dele. Eu, pastor, digo que é aqui. O outro pastor ali diz que é lá. Mas onde Deus deve ser adorado mesmo? Sabe o que Jesus respondeu para ela? Chegou o tempo que não é nem lá, nem cá, nem acolá. A adoração é em qualquer lugar onde você, que crê nele, estiver. Se você está no ônibus, adora o Senhor no ônibus. Ah, você está no teu trabalho, esteja em adoração em algum momento no seu trabalho. Você está cozinhando, você pode adorar lá. Porque o local de adoração é o local onde o seu coração estiver, onde você estiver, onde a sua mente, o seu espírito se dirigir em sinceridade a Deus, ali é o local de adoração. Olha que interessante, a barreira da religião, Jesus quebrou. Porque desde os tempos antigos, desde a mitologia grega, desde a mitologia nórdica, seja a mitologia africana, em qualquer mitologia vocês vão ver um panteão, né? Vários deuses, vários ídolos, onde esses deuses combatem entre si para ver quem é mais forte. E aí, isso se reproduz até hoje. Até hoje se diz, aquela igreja tem a oração mais poderosa, aquele pastor tem uma oração que cura de verdade, aquela religião é a melhor religião. Quando na verdade, meus irmãos, meus queridos, não é mais em Jerusalém, não é mais em Gerizim, não é mais na Chatuba, não é mais em Mesquita, não é mais em Moquetá, não é mais no Rio de Janeiro. O local de adoração não importa mais. Porque Jesus veio quebrar, desmontar a religiosidade. Ele veio trazer para nós um outro conceito. Tem um momento que essa mulher pergunta para Jesus, fala para Jesus, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo. E Jesus fala para ela,
ele vai mesmo, que sou eu. Prazer, sou eu o Messias. E vim explicar tudo para você. Por quê? Porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus veio quebrar a barreira da religião. Porque, meus irmãos, aquilo que a religião se propõe, que é aproximar as pessoas de Deus, se vocês olharem direito, vocês vão ver que a religião só afasta as pessoas de Deus. Religiosidade só afasta as pessoas de Deus, só cria barreira. A primeira barreira que cria é o que um religioso sempre acha, que ele é proprietário de Deus, como se Deus fosse de alguém específico, de um grupo. Como se Deus fosse meu, é o meu Deus. E se ele é meu Deus, ele não pode ser seu. Jesus veio quebrar a barreira da religião, quando diz, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas tem uma quarta barreira que Jesus quebra. A quarta barreira é a barreira do passado. É a barreira da culpa, que nos afasta de Deus também. A barreira da culpa é aquela que diz assim, eu sei o que você fez lá atrás, eu conheço sua história, eu conheço o seu passado. Eu sei o que você fez. Tem até um filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É um título de um filme assim. É de terror, né? Não sei. Eu sei o que você fez. Quem é você para falar comigo de Deus, se você lá atrás foi assim? Quem é você para falar de Jesus, se você fez o que você fez lá atrás? Essa mulher ouvia isso o tempo todo. Sabe por quê? Porque ela chega em determinado momento da conversa, Jesus fala assim para ela, ô mulher, ô samaritana, vai lá chamar o teu marido para a gente conversar. Jesus já sabia da história, né? Mas eu vou testar ela. Vai lá chamar seu marido para a gente conversar. E a mulher fala assim, olha senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou para ela, você não tem mesmo, eu sei. Porque você já teve 5 maridos. E agora, quem vive com você, nem seu marido é. Olha só. Jesus falou para ela, olha, eu sei que você já teve 5 maridos, e quem vive com você agora, já não é seu marido, mas chama lá, vem cá. A barreira do passado, da culpa. Meus irmãos, para o judeu médio, a mulher podia até casar 3 vezes, 2 vezes, 3 no máximo. Acima disso é porque ela era uma mulher mesmo da vida. Essa é a história. O samaritano devia seguir a mesma linha. Essa mulher aí, meio-dia, buscar água, e provavelmente o local onde ela morava era bem longe daquele poço, é porque aquela mulher tinha que estar sozinha. Ela era uma pessoa tratada na sociedade como pária. Ela, pela história de vida dela, ela era uma pessoa considerada imoral, indigna. Por isso ela estava ali no sol escaldante de meio-dia, pegando água com ninguém perto. As demais mulheres provavelmente discriminavam severamente essa mulher samaritana. E Jesus vem e quebra a quarta barreira. A barreira do passado. A barreira da conduta que ela teve, da culpa daquela mulher. Jesus não chega como um juiz, ele não chega como um executor, ele não chega como um moralista, ele não chega como alguém que fala, o teu passado te condena. Ele chega como alguém que olhou para aquela mulher como um ser humano, como gente. O que ela fez para trás não importa para ele. O que importa para Jesus ali é o que ela vai fazer daqui para frente. É como ela vai decidir viver. É que atitude ela vai ter dali por diante em relação a Deus. É a quarta barreira que Jesus quebra com esse encontro. É a barreira do passado. Ele não está interessado naquilo que a gente fez. Meus irmãos, quando Jesus encontra alguém, ele está interessado no que a gente vai fazer. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Esse é o proceder dele. Nesse encontro com Jesus, o que vale é o que a gente vai decidir agora, com a vida da gente agora, com o hoje. Tanto é que quando essa mulher sai dali, ela sai correndo para ir lá para falar com as pessoas da comunidade dela, que julgavam
e fala, ó, encontrei o Messias, ele está aqui. E todo mundo vai atrás dela. E Jesus passa alguns dias lá, a ponto das pessoas daquela comunidade dizer para ela, olha, não é mais pelo que você disse, é pelo que a gente viu aqui com ele. É o que a gente vivenciou nesses 3 dias, esses dias que ele passou aqui com a gente, acho que foram 3. Mas esse tempo que a gente teve com ele, a gente viu que ele realmente é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, encontrar Jesus é algo que é fundamental, é mais importante para a nossa vida. Encontrar Jesus é algo que transforma e quebra todas as barreiras. Quando você encontra Jesus, quando alguém de fato encontra Jesus, ele quebra a barreira dos preconceitos. Se você era racista, você deixa de ser. Outro dia eu vi uma foto antiga daquele pessoal da Ku Klux Klan, né, lá nos Estados Unidos, todo mundo com aquele capuz branco, aquela roupa, no fundo era um templo e no fundo estava Jesus salva. Era gente que saía para praticar violência contra pessoas de cor preta, contra negros, afrodescendentes. Jesus salva. Como assim Jesus salva? Se você é preconceituoso, se você é violento, se você é racista. Quando eu encontro Jesus, essa barreira é quebrada dentro de mim, porque eu passo a olhar as pessoas como sendo iguais, é o que é mesmo, todo mundo é igual, pecador diante de Deus. Quando eu encontro Jesus, as barreiras sociais, os preconceitos sociais, esse negócio de quem tem mais, vale mais, isso cai por terra, isso é quebrado. No encontro que eu tenho com Jesus, as barreiras religiosas são irrelevantes. A minha igreja não está competindo com a igreja de ninguém, a minha fé não compete com a fé de ninguém. Porque eu tive um encontro com aquele que não está nem aí para a religião. Ele está aí para o nosso relacionamento com ele. Quando eu encontro Jesus, as barreiras do meu passado, da minha culpa, caem por terra. E eu não tenho mais um olhar acusador em relação aos outros, como se eu fosse puro, impecável, e você fosse o maior pecador do mundo. Quando eu encontro Jesus, eu reconheço que eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa nesse mundo. Eu só estou aqui pela misericórdia dele. Todas essas barreiras caem por terra quando a gente encontra Jesus. Então não importa a religião que você tem ou teve, porque isso não vale mais de nada. Não importa as culpas que você tem, os pecados que você teve, porque Ele perdoa todos eles. Não importa os preconceitos que você teve, sejam sociais, raciais, porque isso tudo vira lixo, esgoto. Todas essas barreiras são quebradas. E concluindo, meus irmãos, tem um trecho aqui que quando a mulher fala, Senhor, onde se deve adorar? Jesus fala para ela, olha, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em verdade é o contrário da adoração falsa. Sabe como é a adoração falsa? A adoração falsa é a adoração a coisas, a ídolos. A gente estabelece uma estátua, a gente estabelece objetos, a gente estabelece coisas, como se aquilo fosse sagrado, e aquilo fosse objeto de adoração, até pessoas, líderes, a gente estabelece como ídolos para a vida da gente. Isso é adoração falsa. Adoração falsa é adorar fora da revelação que Ele nos traz, fora da palavra. É eu escolher na Bíblia aquilo que me interessa, e aquilo que não me interessa eu descarto, porque é conveniente para mim. Isso é adoração falsa. É o querer tirar da palavra aquilo que me incomoda. Isso é adoração falsa. É quando eu quero adorar a Deus, ouvir música gospel, cantar musiquinha maneira que os cantores gospel cantam, e muitos deles também fazem isso, e tiro da Bíblia que eu tenho que andar direito, que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que ser honesto, que eu tenho que falar a verdade, que eu tenho que ser íntegro nos meus negócios, nos meus relacionamentos, que eu tenho que ser fiel, que eu não posso trair as pessoas. Isso eu não posso tirar.
Adoração falsa é quando eu quero tirar essas coisas da minha vida. Adoração falsa é a adoração supersticiosa. É aquela em que eu me apego àquilo que me falaram, que determinada prática ou determinada coisa me aproxima do espiritual, do poder de Deus. Meus irmãos, o que me aproxima do poder de Deus é a fé nele, como meu único e suficiente Salvador. Isso me aproxima de Deus, é crer em Jesus. É ser revestido do Espírito Santo, que conduz os meus passos. Então diz o texto, nas palavras do Senhor Jesus, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É o nosso Espírito que é invisível, lá nas entranhas da nossa alma, na profundeza da nossa alma. A gente buscar a Deus com a fé que a gente tem e em Espírito, adorar o Deus que é Espírito, que não é visível. A gente não vai ver coisas, a gente não vai ver objetos sagrados, a gente vai, pela fé, buscar a Deus com a espiritualidade que a gente tem. E diz o Senhor Jesus, Deus busca a esses adoradores, Deus procura esses adoradores. Ele vai atrás de você. Por isso que eu falei que não tem lugar mais. Aonde você estiver, diante de Deus, em espírito e em verdade, ali está Deus. Amém? Ali está Deus. Seja lá onde você estiver. Porque se, meus irmãos, nós tivermos esse senso, esse sentido, esse significado na vida, eu vou começar a selecionar melhor os lugares onde eu estarei. Eu vou começar a selecionar melhor os lugares onde eu estarei. Porque Deus é Espírito. E onde o meu Espírito buscá-lo, ali ele será encontrado. Teve um momento em que Jesus falou para a mulher, olha, quem bebe dessa água aí, voltará a ter sede. Quem bebe dessa água voltará a ter sede. Mas se beberem da água que eu lhe der, se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede. Que água é essa? Que mata a sede da nossa alma. Que água é essa que vem me saciar? Essa alma sedenta, que às vezes lá deitado na minha cama, eu bebo água, beleza, mas a alma lá está sedenta, lá no meu interior parece que está seco. Por quê? Porque eu preciso dessa água que Jesus dá. Meus irmãos, os nossos desejos nos dão sede. A gente satisfaz um desejo, não demora muito, a gente tem sede de outro desejo. Na vida é assim. Você satisfaz aquele desejo, você satisfaz aquela vontade. Logo, logo, outra vontade surge, porque a nossa alma é sedenta. E a gente está sempre querendo satisfazer, sempre querendo uma vontade, sempre querendo um desejo a mais para satisfazer a alma da gente. Mas Jesus fala, voltará a ter sede. Ele não está falando de água, de beber, ele está falando da nossa alma. Mas se a gente beber da água que Ele dá, ou seja, do Espírito Santo em nós, do nosso interior, diz Ele, fluirão fontes para a vida eterna. Essa paz, essa sensação de saciedade, mesmo quando tudo ao redor não está legal, está esquisito, está faltando, está escasso, essa paz, essa sensação de completude, Ele pode nos dar. E é isso que Ele vem trazer para você nesse encontro dessa noite. Ele teve um encontro com a samaritana. E aquela samaritana teve a vida transformada. Ele quebrou um monte de barreiras para encontrar aquela mulher. E hoje Ele quer quebrar todas as barreiras que você mesmo construiu para encontrar contigo pela fé. Você pode encontrá-lo. Se você conseguir buscá-lo, ou se você quiser buscá-lo, em espírito e em verdade. Que hoje seja o dia do nosso encontro com Ele. E que Ele nos abençoe.